É isso aí, nós vamos já direto pro primeiro bloco, conhecendo os princípios bíblicos que norteiam a família, aquela família, aquele convívio familiar saudável. Você vai aprender a partir de agora com o pastor Paulo e a irmã Denise. Nós estamos aqui, atento a você que está compartilhando, já estamos aí com 18 comentários, os irmãos estão com a gente, Marcos Souza, Viviane, Lucilo, que Deus abençoe. Então vamos lá pro primeiro bloco, o pastor Paulo e a irmã Denise, fica à vontade. É isso aí, amigo ouvinte do programa Valorizando a Família. É importante você compartilhar esse link, fazer seu comentário e assim você está participando do sorteio também. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 8, que diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Nós vamos aprender, irmãos, aqui, já nesse início de conteúdo, sobre os princípios bíblicos que norteiam a família. Nós temos principalmente alguns princípios chaves que são base para a vida conjugal e a estrutura de uma família. O primeiro princípio, nós temos o caráter cristão ser parecido com Cristo, pois nós vamos aprofundar sobre este assunto. A mordomia cristã, onde nós temos que ter o controle do nosso corpo, alma e espírito. Justamente a gente pode usar o texto de Tessalonicenses 5:23 na primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, onde diz que o corpo, alma e espírito tem que estar de uma forma em santificação, prontos para a vinda do Senhor Jesus. Também a semeadura, a lei da semeadura, tudo que você planta e colhe, o processo da semeadura, aquele que semeia pouco, aquele que semeia muito, também é um princípio que norteia a sua família. Aí envolve muitas coisas, principalmente a parte financeira e o ajuste financeiro na vida do casal. O autogoverno, que é um dos temas mais importantes, que são a escolha que a pessoa faz, que vai também direcionar ele, quebrar um princípio ou se manter dentro do princípio de Deus e também do querer de Deus, da vontade de Deus diretiva, proibitiva e também permissiva na vida da pessoa. E aí a gente pode também citar a carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, que é a primeira carta, onde a pessoa tem que ser irrepreensível, aquela que não pode ser chamada a atenção, e justamente para quê? Para a vinda do Senhor Jesus. Também um princípio. A soberania, a gente vê lá em Malaquias 1:6, honrar pai e mãe, honrar a Deus. A gente pode ver também em Efésios, também um princípio de Deus. A individualidade, nós temos que respeitar que cada indivíduo tem um processo, um temperamento, um traço de caráter. Alguns são fechados em algum âmbito, outros não são mais comunicativos, outros não. Isso tudo também respeitado é princípio de Deus, está na Bíblia. E também a questão da aliança, justamente a unidade da fé, o corpo de Cristo, justamente o princípio-chave aqui da unidade. 1 Coríntios capítulo 12. Esses são alguns princípios que norteiam a família, que nós vamos conhecer a partir de agora, nesse início do nosso comentário aqui. Nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é recomendada e em qualquer situação, no âmbito psicológico, mas principalmente no âmbito conjugal. Por quê? Porque ela traz fundamentos que são os princípios, e esses fundamentos praticados a pessoa pode viver melhor. Então a gente pode observar que a Bíblia está nos informando várias coisas. Uma delas que nos informa que a oração ela tem um poder, e a oração com concordância ela pode trazer benefícios na vida do casal e na vida da família, como diz Mateus 18:19. Nós já também vimos no último conteúdo nosso as orações que podem ser interrompidas, a forma do casal viver, também se relacionar tanto no âmbito da intimidade, tanto no âmbito do diálogo, pode impedir o casal e as suas orações não vão ser respondidas. 1 Pedro 3:7 diz isso. E a maneira que o casal cumpre as funções determina a fidelidade que eles têm para com Deus. E eles podem ser aptos ao ministério ou não. A forma que ele não cuidar da sua família, dele ser
omisso a muitas coisas, vai desaprovar ele e ele vai ser pior que o infiel, justamente o texto que lemos hoje de 1 Timóteo 5:8. E também a atuação da condução, a forma que esta família é conduzida dentro dos princípios de Deus, vai caracterizar uma escolha. E essa escolha vai determinar para o casal se ele é apto para a obra de Deus ou não, como diz na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 3, 2 e 4. Sim, evangelista Robson. Eu tenho aqui um comentário, uma pergunta a fazer. Assim, na verdade, eu acho esse verso que o senhor está comentando nessa abertura muito forte. Muito forte. Negou a fé e é pior do que o infiel. Justamente. Eu gostaria assim, que o senhor comentasse esse final aí. O que pode ser pior, né, para essa pessoa do que ser um infiel? Eu gostaria que o senhor comentasse, porque assim, isso me impacta bastante. Negou a fé e é pior do que o infiel. Poxa, o infiel no quê? O que pode ser pior do que uma pessoa infiel? Isso me chama bastante atenção. Eu gostaria que o ouvinte também se atentasse para isso, porque a gente passa às vezes batido nesse verso e ele é muito forte mesmo. Gostaria que o senhor falasse, mas irmã Denise, a respeito desse final desse verso aí, que deixou eu um pouco pensativo aqui. Poxa vida, tá no fundo do poço ser um infiel, mas é pior do que o infiel, além da negativa da fé, né? Vamos lá. Querido, vou tentar explicar de uma forma simples e também olhando para o contexto que Paulo está escrevendo, né? Ao jovem Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso, e quando ele instrui a Timóteo, que é uma carta pastoral, ele está passando para Timóteo passar à frente, o cuidado. Ele inicia o seu contexto falando do cuidado que Timóteo tem que ter com as viúvas e com os órfãos. E justamente a questão acerca dos velhos, daqueles que precisam ser honrados e cuidados, Paulo vai trazer justamente a forma do princípio de Deus. Porque ele diz assim, manda, pois, que essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Paulo já está dizendo que a forma do cuidado da família, o zelo que a pessoa tem, vai aprovar ele para a obra ou não. Por que Paulo usa o termo fiel? Justamente, principalmente, aquele que negou a sua fé. Porque ele usa o princípio da fé, ele usa o princípio da fidelidade para com Deus. A gente só é fiel se a gente é para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Então Paulo está usando sempre a temática que ele sempre usou, a falar dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, viu, irmão Robson? O fruto da fé, a fidelidade que a gente tem. A gente tem que entender que os 9 frutos, né, que são as características do fruto, o fruto é um só, que é o amor, o fruto do Espírito, mas eles têm as suas partículas. É como se pegasse uma pocã, abrisse ela, tem vários gomos. Então, quando você pega o fruto, abre ele, cada fruto tem uma função. Os 3 primeiros é de um relacionamento para com Deus. Eu só posso viver um relacionamento para com Deus se eu vivo aquilo lá. Então eu sou fiel a Deus. Os 3 do meio é uma fidelidade para com o próximo, ser longânimo, benigno. E os 3 últimos é justamente para o indivíduo. Aí que entra a questão da fidelidade. Porque a pessoa não pode dizer que é fiel para Deus, porque Deus conhece a verdadeira intenção da sua obra. O apóstolo Tiago vai escrever na sua carta que existe a fé morta, a fé verdadeira, a fé dos demônios e a fé que pode salvar. E também o próprio apóstolo Paulo vai dizer que tem a fé como dom e a fé como fruto. Então, esse princípio da fidelidade está envolvido ao que a pessoa demonstra com obras, mas não é só com obras, vai relacionar também com palavras, mas principalmente com ações. Porque muitas pessoas falam que cuida da sua família, evangelista Robson, mas na frente, dentro da igreja, num convívio coletivo, né, irmã Denise? Vamos dizer assim,
vamos dizer, para se apresentar, para dizer, eu cuido da minha família. Como uma obrigação. Como uma obrigação. Para cumprir, não Mas- porque ama ou é prazeroso. E assim, e Deus ele traz esse princípio de amor. Cuidar por amor. A gente vê muitos filhos cuidando dos pais e reclamando, cuidando dos próprios filhos e reclamando para essa criança, não assim só Se fosse um fardo. como se fosse um fardo, isso. Então, é claro, gente, que às vezes a pessoa tá cansada, uma hora mas uma reclamação é diferente quando a pessoa reclama como um fardo, a gente sabe. E Deus, ele quer que a gente faça por amor, não por obrigação e viver reclamando, senão não adianta, porque não tá fazendo para Deus. De acordo com a Bíblia, a palavra-chave, eu achei interessante que uma das raízes aqui da palavra infiel, do grego, dentre tantas, sem fé, pessoa que não acredita, mas tem uma aqui que eu achei interessante, que é indigno de confiança. Por que indigno de confiança? Porque ele não confia nem nele. E todas as suas ações dele é ao contrário. Eu vou dar um exemplo. A medida não é exata. Não é exato. Contido, incrédulo, Ele é desconfiado. repreensível. Ele se dá ao luxo, irmão, de só viver de aparência. Vou dar um exemplo. Tem muitos obreiros que já comunicaram com a gente algumas experiências, e eu tomei por base alguma experiência de um pastor presidente, que o obreiro, ele era uma bênção na família, dentro da igreja, que você via ele uma conduta exemplar. Mas quando ele chegava na igreja, em casa, melhor dizendo, ele virava a casaca, vamos dizer assim, ele se tomava posse de uma possessão ou uma indução que ele mudava o caráter dele, a forma dele agir. E uma certa vez esse pastor, ele estava ensinando uma escola bíblica dominical e a pessoa, o aluno dele falou assim, mas por que meu pai é tão diferente em casa? Eu queria morar na igreja, porque meu pai é tão bom na igreja, lá em casa ele é tão diferente. Então a gente percebe que justamente Paulo está dizendo isso. Olha, Timóteo, olha a conduta da pessoa com a família. Porque o cuidado da família não é só dentro da igreja, no seio da igreja. É na hora, lá no núcleo da família, né? Não é só de o homem levar todas as provisões para a família, que é dever do homem, a mulher manter a sua casa, que ela é a mantenedora, né? Ela foi, isso é um papel, um princípio de Deus. Não é só isso. Não é só ter o seu filho em sujeição, em modéstia. E justamente é isso. Paulo está dizendo assim, porque é infiel e negou a sua fé? Porque ele vive só de aparência. É uma fé morta. É uma fé, além de ser sem obras, não tem verdade. Então, o fiel, não tem amor. Né, o significado de fiel, antigamente usava-se as balanças com aquela haste. Sim. Né? Hoje tem pouco isso, né? No açougue usava muito. Então, aquele peso que colocava na haste da balança, que ele tem um gancho assim, igual de um anzol, e pendura. Aquele ali é o fiel. Aquele é o fiel da balança. Aí você coloca no 1 kg, 2 kg, 3 kg, até o peso que dá. Na hora que chegar no ideal, no peso que tá aquele produto ali, ele vai parar e vai equilibrar. Então, o fiel, ele é equilibrado. Ele é no nível certo. Então, aquele que é infiel, ele pesa ou para um lado ou para o outro. Então, fidelidade tem a ver com equilíbrio, com estar no nível que Deus exigiu para nós, porque nem mais nem menos é o certo. E justamente essa palavra fiel para fechar o comentário do nosso evangelista Mon Robson é uma coisa que tem que ser praticada. A fidelidade tem que ser praticada para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Então a gente tem que entender que a gente não pode correr dessa dinâmica de Deus. Por isso que ele próprio usou a questão do fruto para dizer que quando a pessoa tem a fé, ou seja, tem a fidelidade, é manso e é temperante, tem a temperança, ou seja, o domínio próprio, mansidão, saber tratar, ter a palavra certa, ele está demonstrando uma fidelidade para com Deus
e para com o próximo e com a sua família. Isso, se me permite, pastor Paulo. Sim. Quando a gente fala de família, às vezes as pessoas pensam só ali no relacionamento entre os adultos e esquece as crianças como uma pessoa, como um ser humano que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. E isso é que traz muitas doenças para o nosso meio. Doença espiritual, doença física e doença mental doentio. Falo de um modelo doentio. Porque, mesmo sendo cristãos, às vezes trata as crianças como se fosse tipo um produto, como se fosse uma posse de pai e mãe, e não é. Enquanto a gente não conseguir enxergar nossas crianças como um ser humano digno de respeito, isso não tem a ver com deixar a criança mandar na casa, dominar os pais. Nada a ver. É exatamente o contrário. A gente precisa respeitar as crianças, os adolescentes, os nossos jovens como criança e como adolescente e como jovens. A gente vê isso muito acontecendo e a Bíblia nos alerta, fala, não irriteis a vossos filhos. Em outra parte, numa tradução mais clara, diz, não provoqueis a ira em vossos filhos. Então, o que é provocar a ira em vossos filhos? Uma criança, antes dos 7 anos de idade, que ainda não tem seus traços formados, né, ainda está em formação, uma criança inocente. Essa criança, ela sente raiva e ela não sabe lidar com essa raiva, ainda não aprendeu. É papel de papai e mamãe ensinar. Então, quando a gente reprime essa criança, você não pode sentir raiva. Então, bate na criança porque ela sentiu raiva, sabe? Já é um desrespeito. A criança sente medo, aí a gente obriga essa criança a não sentir medo. Você não pode sentir medo. A criança sente tristeza. E assim vai. Todas as emoções que a gente, às vezes até adulto, ainda não sabe lidar com elas, né? Então, essa criança vai crescer com um modelo aí, sem saber lidar com essa situação, com um modelo doentio. Então, a Bíblia, quando fala não provoqueis a ira em vossos filhos, está falando desse respeito, da gente respeitar a emoção da criança, dar a ela um tempo e tratar ela como criança. Um dia eu tive uma experiência dessa e isso ficou para sempre comigo, porque uma irmã disse para mim, né? Ah, Denise, ela é criança, eu trato ela como criança. E aquilo ali eu meditei, né? E fiquei na palavra de Deus, falei, meu Deus, que forte isso, porque a gente precisa olhar para a criança como criança. Perfeito, irmã Denise. E eu quero aqui dar um exemplo do que é ser fiel a Deus, um exemplo. Porque Paulo está falando que se a pessoa não for fiel, ela não tem como demonstrar isso para Deus. A única maneira que eu demonstro que eu sou fiel a Deus na questão de família é se realmente eu vivo o princípio do amor, o mandamento do amor que Deus deixou. Então, aquele versículo-chave do amor, como você pode dizer que ama a Deus e que não vê e você não ama o seu irmão que você vê. Então é prática. Um outro versículo fundamental aqui para falar de relacionamento com o próximo e na questão de fé é o que Paulo também escreve ao povo de Tessalônica, e a gente tem que entender o contexto que Paulo está falando na sua primeira carta. Capítulo 3 de Tessalonicenses, versículo 5, Paulo está dizendo assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei a fazer saber da vossa fé, tentando que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo está falando ao povo de Tessalônica que ele foi pedir da fé. Como que estava a fé entre os irmãos? Paulo está dizendo e escreve na sua carta que a fé do povo de Tessalônica era uma fé que inabalável, uma fé que meio às perseguições estava sendo fiel, mantendo-se um relacionamento com os outros. Por exemplo, versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em todas as vossas aflições e necessidades, pela vossa fé, porque agora vimos que estáis firmes no Senhor. Por que o povo de Tessalônica estava firme no Senhor, evangelista Robson? Porque eles eram fiéis. E por que eles eram fiéis? Porque eles estavam passando debaixo de uma perseguição romana. Aqui, Tessalonicenses, o povo de Tessalônica, estava na capital da Macedônia. E aqui eles estavam sendo oprimidos, escravizados, passando fome, açoitados.
para negar o nome de Cristo. Eles não negaram o nome de Cristo, não reconheceram César como Senhor, que César queria ser como Cristo, Kyrios, a palavra que vem do grego. Então, eles não reconheceram isso, então eles morriam em praças públicas, açoitados, passavam fome e eram escravizados. Mas mesmo assim, unidos, com fé, eles continuaram guardando a unidade. Então, eles foram aprovados, porque como uma família. E também, o apóstolo Paulo vai dizer que é uma recomendação para o obreiro, lá na carta a Timóteo, também na carta pastoral, que o obreiro tem que ter os filhos em sujeição e modéstia. E isso daí também é um exemplo de fidelidade. Porque como eu tenho um relacionamento com meu filho bom, com a minha filha, com minha esposa, se eu não demonstro a ele uma importância, um cuidado a eles, uma fidelidade, sabendo ouvir, elogiando na hora certa, corrigindo da maneira certa. Então esse contexto está dizendo tudo isso daí. Pode falar, irmã Denise. É fantástico olhar para isso, porque quando no programa passado o pastor falou sobre dependência emocional, foi rapidamente assim uma pincelada. A gente pode trazer hoje esse link para aqui, ligando com esse verso. Pode ver que fala, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Essa modéstia, quer dizer, não é impondo poder por força, por medo, que ele obedeça a você tendo medo de você, não, com modéstia. E aí, não provoqueis a ira em vossos filhos, quer dizer, não é com poder, batendo neles a ponto deles deixar de fazer algo errado porque tem medo, não. É por ele olhar para você e ver que você pratica o certo, então ele copia, ele tem temor a Deus através da tua atitude. E aí entra a dependência emocional, por quê? A criança, ela desde que ela é gerada, ela olha para os pais. Nós falamos disso no programa passado. Ela olha para os pais e o modelo de pessoas, o modelo de feminino, o modelo de masculino que ela tem é papai e mamãe. Ainda que esse pai talvez não esteja presente, seja ausente, ou seja um pai, mas tem um homem ali que ela vai se espelhar. Ou é o avô, ou é um tio. Mas essa criança, ela tem o pai, por isso que tem muitos problemas, né? Muitos distúrbios e transtorno pela ausência do pai ou também pela ausência da mãe. E aí, essa criança, ela precisa de quê? Para ela crescer saudável e ser um adulto saudável. Um adulto saudável que a gente fala é alguém que vai para a vida, que resolve seus problemas, que toma decisão, que não fica doente, tal. Um adulto saudável. Ele precisa de reconhecimento de quem ele recebe, dos pais. Ele precisa de amor, de carinho, proteção e alimentação. Alimentação, roupa, calçado, né? Então, quando essa criança... Provisões básicas. Quando essa criança não é reconhecido pelos seus pais, quando ele não é amado o suficiente pelos seus pais, esse amor, gente, amor de pai e mãe é um amor incondicional, né? Deveria ser, né? Deveria ser um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Eu dou o amor e eu não espero nada em troca. É o que mesmo Deus fez por nós. É o mesmo amor de Deus, que é um amor de pai e mãe. Quando o pai e a mãe amam o filho esperando em troca algo, ele causa dependência emocional nos filhos. Porque ele dá, mas ele quer em troca. Eu te amo, mas você me obedece. Eu te amo, mas você faz o serviço aqui para a mamãe. Eu te amo, mas quando eu ficar velhinho, você cuida de mim. Isso vai desenvolvendo na criança um sentimento de débito. E não é saudável. Ah, mas a criança então não deve cuidar de papai e mamãe? Sim, mas aí é por amor, não é por sentimento de débito. Senão vai virar uma dependência emocional. Vive uma dependência emocional, ele vai criar raiva, aquela coisa, uma cobrança. E ele não vai fazer por amor, ele vai fazer com um sentimento de débito, e aí se torna pesado, se torna um fardo, como o irmão citou, né? Se torna um fardo e não é por amor a Cristo, da forma como Cristo ensinou. Então, gente, a criança, a primeira pessoa que ela espera reconhecimento, amor, proteção, é do pai e da mãe. Quando essa criança não recebe essas coisas básicas, ou às vezes ela até recebe, mas ela não entende que recebeu, sei lá, porque às vezes os pais podem criar 4 filhos da mesma forma. E pode ser que 3 desses filhos cresçam saudável e pode ser que um não cresça. Por quê? Porque o inimigo também lança suas setas malignas, nós sabemos disso. Então pode ser que uma dessas crianças receba aí setas e distorções, e aí o meio, porque não é só o papai e mamãe que cria uma criança, né? Ele tem ambiente escolar, tem os amigos, tem vizinhos, tem tios, tem primos, tem um monte de coisas que influencia. Mas quando ele não recebe de papai e mamãe isso aí,
ele desenvolve uma dependência para a vida toda. Aí, às vezes, chega lá na fase adulta, ele procura encontrar nas pessoas adultas um pai e uma mãe. Às vezes, tem pessoas que se apegam tanto a um pastor, o pastor é amoroso, aquele pastor paizão, que o membro tem um problema, ele vai lá e resolve. O membro se apega tanto ao pastor, que aquele paizão, que aí, quando o pastor sai da congregação, parece que morreu. Ele vai atrás, ou então... Eu não ia falar isso. Ele cria um vício, né? Eu não ia falar isso, mas o irmão falou. Aí, ou ele precisa ir junto... o irmão Inácio que falou, mas... ou ele precisa ir junto para ele ser feliz, ou então ele fica muito mal a ponto de entrar numa depressão. Por quê? Porque ele olhou no pastor, ele viu o pai que ele não teve. E aí, isso é fácil de sair disso? Não é, porque veio lá da infância, a gente leva para a vida adulta essas coisas. O pastor já quer falar. E pior que o infiel justamente é isso, Robson. É demonstrar todas as atitudes de infidelidade. Falar uma coisa e fazer outra. Falar uma coisa e fazer outra. E Deus fala bem... aparência de piedade. Justamente. Aí Paulo fala pra ele, na outra carta, né? Uhum. Destes, afasta. Às vezes a gente faz uma visita e aí a gente faz alguma visita e aí a mamãe tá ali, né? Mamãe tá aqui, adolescente, filhinha tá ali, mais novinha tá ali, outro menino tá ali. Aí mamãe, eu tenho feito isso. Aí a gente olha pro olhar de cada um e o comportamento de cada um. Aí a adolescente tá bem assim, olhando assim pra mamãe, tipo, Então, assim, existem coisas que o comportamento do adolescente, da criança, se torna reprovável diante dos pais, mas é por atitudes dos próprios pais. E aí, talvez venha o sentimento de culpa, né? Primeira coisa que vem é o sentimento de culpa, porque o diabo gosta disso, ele jogar culpa na sua mente. Mas não é esse o caminho. O caminho é entrar pela palavra, se arrependendo, se talvez tenha um transtorno de... Perfeito, irmã Denise. Vai cuidar, vai tratar, mas... Meus irmãos, estamos aqui com essa programação, tem gente conosco aí. Eu quero falar aqui também que o Facebook nos informa, agora está informando aqui o nosso irmão aqui da técnica, o Diácono Wesley, que tem irmãos aqui do Brasil, obviamente, mas temos... pelo menos que entraram na nossa live, saíram, pastor Paulo, da França, Espanha, Moçambique e Paraguai. Sejam bem-vindos. Alguns irmãos aí Nossos com a irmãos gente. Maravilha. Alguns irmãos aí de outro país aí informam o Facebook pra gente. Agora são exatamente fica muito feliz. 15 horas e 50 minutos. 15 horas e 50 minutos, nós vamos ver aqui um comentário. Vou ler aqui, Enéas. Espera aí que eu já li o seu comentário, Enéas. 15 horas e 50 minutos. Programa Valorizando a Família. É com você, irmão Wesley. Nós voltamos pro próximo bloco. 1 minutinho. Fica com a gente. É isso aí, meus irmãos. Estamos de volta. Programação Valorizando a Família. Nós estamos com bastante gente aí. Chegamos a mais de 30 pessoas, agora estamos ao vivo com 25, Ney Robert Nogueira, a paz do Senhor Pastor Paulo, irmã Denise, assistindo de Curitiba, Ney? Joelma Cristina Severina Alves, Enéas Sancoré, a criança passa a ter respeito, diz ele, Adailton Martins, paz do Senhor, estou ligado, Marcos Souza, que Deus abençoe. Vamos falar agora sobre temperamento, é isso mesmo? Isso. Próximo bloco, vamos falar sobre temperamento, segura aí quem é meio... acelerado aí. É com vocês, meus irmãos. É nóis? É isso aí, amigos. Estamos voltando aqui com o programa Valorizando a Família, segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco sobre os temperamentos. Nós aqui alencamos os princípios bíblicos que norteiam a família. Depois nós vamos voltar com mais calma, vamos explicar o que é o caráter cristão, base de fundamentos, a mordomia, um por um, a semeadura, tudo isso. E aqui conseguimos trazer uma explicação à luz de 1 Timóteo 5,8, que o evangelista Simão Rossi perguntou também, sobre o que é ser fiel e infiel e a prática ou não da família. E o irmão Enéas fez um comentário aí, leia para nós, irmão Robson, comentário. A criança passa a ter respeito, e quando esse respeito não é passado para ela, então procura em outra pessoa que possa, a fim de até mesmo considerá-lo como da família. Perfeito. Por parte dele. Perfeito. Então, a pessoa acaba tomando uma autoimagem. Lembra que eu falei para vocês que no começo, um dos papéis do casal é projetar a autoimagem dele
e os filhos estão copiando isso. Você lembra? Os elementos vitais da formação da família, cada indivíduo. Então, justamente a autoimagem, a autoestima, os limites e o conjunto de valores e a ética moral estão sendo formados pelo pai, então, e pela mãe. Então, o casal às vezes não tem isso, com certeza a criança, tanto o jovem, vai usar alguém, por exemplo, a figura de um pastor como representação. Mas temos que tomar um cuidado, o patrão. Também. Qual que é o cuidado? Porque pode virar uma dependência emocional, e isso às vezes de uma forma que não é sadia. Porque ele projeta, né? Transfere toda a raiva, a emoção, o ódio para o pai. E o dia que o pastor repreender ele de uma ação que ele não gosta, ele transfere o problema que ele tem com o pai, as dores, as situações de conflitos mal resolvidos com pai e mãe, e transfere para o pastor. Entendeu? Então a figura pastoral com certeza é para um bom aconselhamento, para uma palavra, mas não pode criar essa dependência emocional, porque isso para o indivíduo, viu, irmão Enes, às vezes não é bom. Claro que é muito importante a criança entender a questão de autoridade. Nós falamos aqui sobre a soberania, tanto honrar pai e mãe, as autoridades constituídas e ao Senhor, com certeza. É muito bom ela entender essa figura, a palavra pastoral, mas temos que cuidar com a dependência emocional, que pode também provocar alguma questão, vamos dizer, vou encaixar a palavra aqui. Transferência, né, de problemas. Por exemplo, a pessoa tem uma raiva guardada do papai lá de trás que ele nunca expressou. E ele sabe que, sentir raiva do pai tá errado, eu não posso sentir raiva. E então ele nunca sentiu essa raiva, nunca se permitiu, né? Acho que nós falamos sobre isso no programa passado, né? E aí essa criança guardou tudo isso e inconscientemente ele tem tudo isso guardado. E nós vamos até falar em temperamentos ali sobre essa questão de raiva, do bom humor, da tristeza também. Aí a criança, ela projeta tudo isso no pastor, é uma carga que ela tem. O dia que o pastor ou falhar, ou então repetir uma ação bem parecida com a do pai dele, porque todos nós somos seres humanos. Ele vai lembrar dessa talvez coisa. Corrigir ele, parecido como o pai dele corrigiu no passado. Ele vai se comportar da mesma forma que ele se comportava com o pai. Como é? De uma forma irreverente. Nunca aceitou o pai como pai. Então esse é o detalhe. Nós que somos adultos, lembrando que nós, sempre quando a gente for falar aqui, a gente está falando de adultos. Quando a gente falar da infância, para olhar para a nossa infância, não para nossos filhos. Né? Mais para frente, a gente começa a falar dos filhos. Porque a gente curando o nosso eu, curando a nossa infância, a gente pode ter crianças saudáveis também. Então, essa pessoa, quando ele aceitar pai e mãe do jeito que é, embora que o pai tenha sido ruim, tenha sido prejudicial e tudo mais, aí ele vai se resolver com o pai. Quando ele olhar para o pastor, ele vai conseguir separar as coisas. E o dia que o pastor, digamos, deu uma disciplina, uma correção, ou até mesmo um puxão de orelha meio que forte, ele não vai se ofender da mesma forma que ele se ofenderia com o pai dele, porque ele vai saber separar as coisas, sabe? Justamente, que o papel principal do pastor, na figura do pastor, eu acho que meus amigos vão concordar comigo, que o pastor conduz o crente ao crescimento espiritual. Mas isso também vai levar o crente querer crescer ou não, né? Justamente faz parte do caráter. Daqui a pouco a gente muda de assunto. O apóstolo Paulo citou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Parecido com Cristo, justamente é ter um caráter cristão. Então Paulo queria conduzir a igreja de Corinto justamente a esta maturidade cristã e justamente a questão do caráter, dos valores e dos princípios bíblicos. Fazer o crente crescer é muito importante. Então isso é um papel do pastor. A gente olha isso daí em 1 Pedro 3,18, também Efésios 4,15, 2 Coríntios 3,18. Tem vários textos que dizem isso e é muito importante para a nossa vida cristã. Mas agora, nesse tópico 2, vamos falar sobre o temperamento. Eita. O que é ser sanguíneo, o que é ser colérico, o que é ser melancólico, o que é ser fleumático. Então a irmã Denise vai nos explicar e nós vamos aqui ouvir a sua pergunta, porque isso daqui a gente tem que entender que todos nós temos todos os temperamentos, não é mesmo, irmã Denise? Só que cada um se destaca com alguns, com mais, com uma maior porcentagem. O temperamento, a gente não tem às vezes os 4. A gente tem assim 2 temperamentos ou às vezes até só um, porque a gente herda de papai e mamãe. Talvez a gente tenha um pouquinho assim,
tiquinho de nada de um deles, que é tão pouco que ele não domina. Então deixa eu reforçar aqui, não. Os traços de caráter nós temos todos. Eu confundi aqui. Os temperamentos a gente herda 50% papai, 50% mamãe. Isso. Esse pacote nós podemos herdar um temperamento ou dois, mas ele pode ser misturado. Então, justamente. E o quinto temperamento, que muita gente não faz, mas à luz da Bíblia, a gente fala que é o temperamento controlado pelo Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo produz através da sua vida e através do fruto do Espírito. Então, nós vamos falar sobre isso também depois. Tim LaHaye foi o primeiro escritor cristão que escreveu sobre temperamento, eu acredito, traduzido para o português, Sim. né? Ele trouxe essa visão e o primeiro livro dele foi Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. E aí, a partir desse livro, surgiu muita palestra, muita coisa, foi best-seller, né? E aí ele escreveu Temperamentos Transformados. E a partir dessa perspectiva de temperamentos transformados, porque existe a lei, né? Hipócrates trouxe a questão dos temperamentos lá atrás. Isso foi trabalhado por muitos outros cientistas, e existe a lei de que os temperamentos não se mudam, temperamento é aquele e acabou. Então ele trouxe uma perspectiva cristã, falando que o Espírito Santo entra transformando. Mas resumindo assim, para depois a gente entrar aqui nos detalhes, como o Espírito Santo transforma. Ele vai nos ajudar ficar com as forças do temperamento e eliminar as fraquezas do temperamento, porque todos eles, os 4 temperamentos, eles têm forças e fraquezas. As forças, qualidades, né? As fraquezas, vamos dizer defeitos, seriam defeitos, mas não é, a gente usa fraqueza, que é uma expressão mais suave, né? Então vamos falar aí do sanguíneo. Porque assim, sanguíneo é muito conhecido, né? Sempre, pessoas que às vezes nunca estudou sobre temperamento falam, fulano é sanguíneo. Porque sanguíneo quando fala... vem da onde? Do sangue, né? Sangue quente, fala que a fulano é sangue quente, mas vamos lá. O sanguíneo não é um temperamento nem tão forte e quente quanto o colérico. É verdade. Só que é mais conhecido, porque falar que alguém é colérico, às vezes, poxa, dá medo de ser colérico. Ou então, dizer, eu sou colérico. A pessoa, poxa, você vai me consumir aqui em cólera. E a cólera fala de ira, né? Então, essa cólera, gente, o temperamento, ele tá ligado ao nosso biológico. Não é assim uma emoção que eu controlo aqui, ela vem de dentro, a gente tem dentro de nós elementos que faz a gente ser ou mais sanguíneo, ou mais colérico, ou mais fleumático. Então, essa essência biológica nossa, isso não vai mudar. E foi Deus que criou. Porque foi Deus que nos criou assim. Então, você não vai deixar de ter uma bilis mais amarela para ter uma bilis mais negra. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Você vai continuar tendo a bilis amarela, mas sendo controlado pelo Espírito Santo, você vai focar mais nos seus recursos, nas ferramentas boas que Deus te deu, ao invés de deixar ser influenciado pelo mal e gastar sua energia com as fraquezas do temperamento. Então, o sanguíneo, ele é um temperamento em que a pessoa tem o sangue mais volúvel. O sangue, ele tanto esquenta mais facilmente, como ele esfria mais facilmente. Então, essa pessoa que é sanguínea, ele pode se animar muito fácil, como ele pode também desanimar muito fácil. Ele pode entrar numa depressão e sair de uma depressão, talvez até mesmo sem ajuda psicológica, porque dependendo da circunstância, dependendo do meio, ele desanima fácil e se anima fácil. Então, irmã Denise, o sanguíneo, ele pode criar crises espontâneas, né? Sim. Que surge do nada e ele entra num caos psicológico, emocional, que vai afetar a parte física, vai ter uma gastrite, vai ter várias situações, porque... A gastrite é mais do colérico, mas o sanguíneo ele desenvolve por causa da ação da raiva momentânea. Isso. Ele é muito espontâneo. Eu sou sanguíneo, então eu sei te dizer. Então, se a gente não controlar essa situação do espírito, o espírito transformar a gente toma decisões, às vezes, muito precipitadas. O sanguíneo ele tem esse grande problema. Mas também... ele é aquela pessoa que, quando ele está animada, ele contagia todo mundo. Eu costumo dizer assim que, não sei se algumas pessoas dizem, os mais velhos vão entender, é como se fosse um skid ou um trator esteira, ele baixa a lâmina e empurra todo mundo. Então, o sanguíneo, ele tem uma força
de levar, de contagiar, motivar as pessoas. Isso. Então o sanguíneo, ele, assim, ele é a alegria da festa. Ele fala alto, ele incomoda o outro ali e tal. Ei, se anima aí, levanta. E agora, quando ele tá desanimado, ele amou de uma vez. Então, digamos que ele fez, igual, vamos falar de Elias, né? Elias era profeta, fez lá e aconteceu, orou, tal, o fogo caiu. E aí, Jezabel fez uma ameaça, acabou o fogo. Foi lá na caverna se esconder. Acabou o fogo de Elias na hora. Pedro era sanguíneo, então. Pedro era sanguíneo. E Pedro também. Pedro era muito... Bobeou, ele tirou a espada e cortou Pedro a orelha de Pedro é o melhor Malco. exemplo de sanguíneo da Bíblia. Uma hora ele Dias Lopes fala que Pedro era como gangorra. Não sei como nós. Sim. Uma hora ele estava lá, que Senhor, tu és Cristo. Outra hora ele justo negando. Então, assim, é bem um exemplo. Né? Isso. E aí a pessoa pode ter, é muito comum ter um temperamento sanguíneo melancólico. Essa combinação é muito comum ter. Então, quando a pessoa é sanguíneo melancólico, como Moisés, por exemplo. Moisés, ele era sanguíneo melancólico. Mais melancólico do que sanguíneo, porém... mas ele foi calculista. Isso, ele era calculista, ele era detalhista. Então, quando a pessoa é assim, sanguíneo melancólico, ele tem um equilíbrio, porém, também ele pode, se tiver, né, talvez problemas do passado, feridas, ele pode entrar numa depressão muito, muito facilmente. Mas veja bem que Moisés... De uma forma profunda, né, irmã Denise? De uma forma profunda. Porque ele realmente... Ele intensifica tudo. O sanguíneo, depois nós vamos falar sobre traço de caráter, que eu acho que hoje não entra. Então vocês vão entender a questão desse negócio de sentir. Porque tem pessoas que ele é mais frio, e isso é natural. E o outro que ele sente tudo. Então, para quem é frio, ele nunca vai compreender, do nível 100% de compreensão, quem é sanguíneo ou quem é colérico, que sente tudo. Porque a pessoa realmente sente. Ele olha para o outro e o outro está triste, ele sente que o outro está triste, ele sente a tristeza do outro. É intenso o negócio. E o grande problema do sanguíneo, que quando ele valoriza uma pessoa, ele quer defender, né, irmã Denise? Ele defende a tal ponto. Mas quando a pessoa desvaloriza ele sente isso daí muito forte. De uma forma muito forte, muito espontânea, né? E a pessoa, às vezes, que está sendo protegida por ele, não entende que é papel dele, a função, o sanguíneo, o temperamento dele, que faz essa proteção. E assim, vamos dizer, indutivamente, ele não está nem percebendo que ele está fazendo isso. Por quê? Porque é o seu temperamento que move ele ser dessa maneira. Pode ver que várias vezes Moisés falou para Deus, né? Deus, ou o senhor vai com esse povo ou o senhor me mata. Ou então ele falou, ó Deus, ou o senhor... Emboou. Então, assim, Moisés, ele... Pedro, na primeira oportunidade, voltou a pescar. Entendeu? Jesus foi ter que ir lá buscar ele, fazer pãozinho na praia, fazer peixinho para ele. Então, a gente vê justamente que ele estava valorizando Jesus. Ele falou, o Malco deu uma de bobo, o Pedro já ia cortar o pescoço dele, limpou fora, pegou só a orelha. Então esse instinto protetivo do sanguíneo, exatamente, né, é muito destacado nele. E aí, as doenças, as várias doenças que existem hoje, em que toda a humanidade tem, né? Estão muito ligadas a tudo isso. Isso aí é só a raiz, né? Só o início de tudo. O sanguíneo, às vezes você pode pensar, então o sanguíneo, como ele tem o sangue mais volúvel, ele pode ter problemas de circulação? Não. Aí ele tem problema que tá ligado à emoção. O sanguíneo, ele vai ter muitos problemas ligados à emoção. Por isso que eu citei a depressão também. E ele pode ter problemas cardíacos, porque também está ligado à emoção. Ansiedade. Ansiedade também é ligada à emoção, né? Então, muitos problemas que tem a ver com a emoção, com o coração. A pressão pode subir, não somente por causa de ter feridas nas coronárias, lesões, mas por causa da respiração que ele ficou eufórico e por muito tempo e não controla. Então agora nós vamos falar do colérico, né? Eu tenho tempo aí do bloco. Tem um irmão aqui falando, já que já vai entrar nesse bloco do cólero aí. Vou falar do colérico. O irmão Adailton L. Martins. Pastor Adailton, presidente Adailton, uma benção. Castanheira. Ele disse assim, ó, o apóstolo Paulo era colérico e teve um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Exatamente, nós vamos falar agora do colérico. O apóstolo Paulo é o melhor exemplo de colérico da Bíblia, melhor exemplo.
Se Pedro é o sanguíneo, o melhor exemplo, Paulo é o colérico. Isso. E aí a gente vai falar também um pouquinho aí das doenças, né? Falamos aí do sangue. O colérico, ele tem a bilis amarela. Essa bilis, que é o líquido, né, que o fígado produz e é armazenado na vesícula. Ele serve para digestão e tudo mais. Então, esse suco, ele é muito intenso. Então, assim, ele é amargo, né? É o fel, vamos dizer. É o fel. Nos animais, a gente chama de fel. No ser humano, nós temos a bilis. Então, ele tem a bilis amarela. O líquido produzido pelo fígado, que fica na vesícula, ele é amarelo. E com o tempo, se ele fica guardado, se ele é calcificado, ele vai ficando esverdeado, mais escuro, até ficar até mesmo preto mesmo, marrom, né? Então, essa bilis amarela, ela é amarga. Ela produz, assim, sentimento maior de amargor, de guardar e de peso. Então, o colérico, o nosso fígado, ele está ligado a todo o metabolismo. Ele ativa hormônios e desativa, ele ativa os fármacos e desativa. Então, o fígado, ele estando funcionando bem, a saúde da pessoa é maravilhosa. Agora, se ele começar a ter problemas, claro que isso vai também estar ligado à alimentação, né? Mas, emocionalmente, se a pessoa não tiver não se conhecer, não se aceitar e não lidar com isso de uma forma bacana, junto com a alimentação, esse fígado não vai trabalhar bem. Aí a pessoa vai acumular pedras, gorduras e ele vai se tornar amargo. Existe não sei se vocês se lembram, vamos dizer da minha época, eu não sou tão velha assim, né? Então, se vocês já ouviram o dizer enfesado, fulano é enfesado. Já. Por quê? Porque trava a testa, né? Eu tenho muito isso às vezes quando eu tô irritado. Trava a testa aqui e aquela ruga no meio da testa está enfesado. Porque o que é o termo enfesado? Vem de fezes. É sério isso. Fezes. Vamos explicar aqui, né? Fezes que subiram para a cabeça. Que estragou o pensamento, a emoção, a pessoa não teve controle e ficou emburrada. Ou seja, a pessoa descontrolada naquele momento. O fígado, ele retém muitas sujeiras. Se a gente não cuidar dele, ele vai tendo assim. Então, a pessoa que tem um temperamento colérico, ele precisa saber disso. E aí, esse enfesamento, às vezes a pessoa fica emburrada por qualquer coisa, ou então ele se irrita. Aí já tem uma feridinha lá de trás, que ele lembra e tudo mais, tem toda a questão. E aí, essa pessoa, ele vai tendo uma vida amarga. Uma vida amarga. Porque o colérico, não te cortando, Maneirinho, mas colaborando, o colérico tudo dói mais nele, né? A expressão dele de ele estar enfesado porque... Ele gosta de segurar. Ele segura... tudo. Ele segura muito. Então, assim, ele segura. Ele tem muita raiva. Essa raiva que eu digo, a emoção da raiva, que é produzida, né, pela adrenalina, ela é produzida nele e ele não expressa ela. Gente, a raiva não quer dizer que você sentiu raiva de alguém, você tem que xingar a pessoa, ou gritar, ou maltratar. Não. A raiva, ela veio para ser sentida. Ela é criada por Deus em nós, para ser uma mola propulsora, para que a gente possa tomar decisão e ir para cima fazer as coisas. Então, quando a pessoa, o colérico, ele sente muito essa raiva e ele fica segurando, fica guardando, isso vai sendo transformado em outras coisas. E aí vem junto com a dor do traço traço de caráter, né, masoquista, que a gente vai falar sobre isso, não vai dar tempo hoje, que é também de segurar a raiva. Então, é muito comum uma pessoa que tem um temperamento colérico desenvolver um traço de caráter masoquista alto. E é muito comum um sanguíneo desenvolver um traço de caráter rígido muito alto, porque é do executar e de exercício e tudo mais. E aí o colérico, se ele não for controlado pelo Espírito Santo, não for bem resolvido, não ter o autogoverno, ele vai ser uma pessoa desastrosa. Aí surgem muitos homicidas, surgem muitos pessoas violentas, né? Pessoas que prejudicam os demais, porque ele não tem controle, não tem o autogoverno. E aí, dentro da família, como que a gente pode falar disso? Todos nós temos desse temperamento. Talvez você possa ser uma mãe melancólica. E aí, você tinha 50% de temperamento melancólico e 50% sanguíneo. O teu filho, ele nasceu mais sanguíneo do que melancólico. Ele não herdou o melancólico teu.
Aí ele herdou o colérico do pai dele. Talvez o pai dele era colérico sanguíneo, que é muito comum ter colérico sanguíneo, né? Metade, metade. Aí ele herdou o colérico do pai dele, então ele vai ser mais parecido com o pai nesse sentido de temperamento do que com a mãe. E aí, às vezes, a mãe pode não compreender o filho e querer moldar esse filho a seu comportamento, para que ele seja como ela é. E ele não vai ser, vai trazer o quê? Conflitos, dores. Essa mãe não vai conseguir dar o amor que essa criança precisa, a criança não vai conseguir receber também. E essa mãe vai ficar se escabelando. Ah, porque meu filho é assim? Ah, porque meu filho é assado? E não é assim, a gente precisa aceitar a criança como ela é e aceitar nós como nós somos. Porque quando a gente não aceita a criança, já tá mostrando bem claramente que a gente não se aceita também, né? Ou não aceita o outro. Por isso que surgiu aí uma geração de narcisistas. Pessoas que não concordam com... que não gosta de nada que confronta ele. Só ele tá certo e se agradar ele, beleza. Se não agradar, ele quer exterminar, ele vai contra. Não é só o narcisismo, os egoístas também, amantes de si mesmo, né? O narcisismo, ele é um amante de si mesmo mas também. Ele assim ama tanto que ele isola todo o resto. Ele se ama tanto porque presta. ele acha que só o jeito dele ser que funciona. Então, a gente precisa cuidar com isso, porque Jesus não aprova isso. Jesus, ele escolheu 12 discípulos, cada um com um temperamento, um traço diferente. Tu pode ver que ali no meio dos 12 tinha de tudo um pouco. Então, quem era colérico, falando em discípulos, quem era colérico? Justamente o apóstolo Paulo, que se diz apóstolo dos gentios, né? O apóstolo menor, era colérico. Então, perceba, tratar a fio de espada, levar as dores, eu trago as marcas das dores e tal. Justamente é uma ação do colérico isso. Guardar marcas, colecionar cicatrizes. Ser muito evidente toda a dor que ele já passou, ok? E justamente o temperamento daí controlado pelo Espírito Santo, essas marcas vão ser cicatrizes para lembranças boas. Vamos falar agora das forças, né? Agora eu falei só das fraquezas do colérico, coitado. Vamos lá. Mas nós temos que ir pro próximo bloco. Vamos falar rápido. Isso. O colérico, gente, eu preciso falar das forças do colérico, que é algo maravilhoso. O ainda e o fleumático ainda. Tá, mas se não der tempo, a gente continua na próxima parte. O colérico, ele é aquela pessoa assim que ele é persistente, ele vai até o fim. Pode estar todo mundo desistindo, ele não desiste. Ele não desiste fácil, não larga o osso, não. Ele executa, tem que fazer, ele vai e faz. Ele é metódico e ele é um ótimo líder. Só que ele não é aquele líder como o sanguíneo, que motiva todo mundo, que anima. Ele é um líder que ele bota para executar e ele quer que seja bem feito, ele cobra as metas e ele não desiste. Então, ele é um líder diferente do sanguíneo. Se ele tiver um temperamento mesclado, colérico sanguíneo, aí, beleza, ele vai ser um líder ainda melhor. Justamente o sanguíneo, ele é um líder mais nato. O colérico, ele constrói tudo, porque ele não quer fazer nada imperfeito, ele gosta de perfeição. Então, ele vai justamente usar isso. Por isso que o apóstolo Paulo, você vê que tudo que ele confrontava a questão sobre Cristo é porque ele havia estudado. Se ele não tinha conhecimento de causa, ele não ia confrontar. E Jesus pegou ele bem isso, pegou um homem preparado, um dos maiores teólogos que já existiu na face dessa terra. Para você que não gosta de teologia, tá aí, um dos maiores teólogos. E além de ser um homem preparado, ele vai dizer, agora eu vou sofrer, padecer tudo, justamente porque Cristo falou que eu ia padecer por seu nome. Então ele viveu isso. E esse temperamento é tão evidente que daí a gente vai ver ele escrevendo sobre o controle espiritual e a ação do Espírito Santo, justamente porque é um homem que foi transformado por ele. Senão ele não conseguiria. Quando um colérico, todos eles, né? Não existe um temperamento melhor e um pior. Cada um deles tem a sua função e Deus colocou em nós assim. Então, um colérico, quando ele é transformado pelo Espírito Santo, quando ele está no seu recurso em que Deus o criou, ele é fantástico. Ninguém segura. Então, o interessante aqui é conhecer-se, se conhecer. Quando vier aquela coisa, aquela coisa que você sabe que é a fraqueza, falei, poxa, eu sou colérico, então isso aqui faz parte da fraqueza. Deixa eu dar uma olhada melhor nisso aqui, ver como eu lido com isso, para mim não me deixar isso me dominar. É benção. Hoje a gente até podia sortear um livro, né? Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Eu tenho que comprar esse livro. Se a pessoa aceitar, porque o meu tem nome já. Eu compro para você e mando de presente para você sobre o assunto de hoje. Eu tenho o livro em casa, mas já tem o meu nome. Então também é meu, não vamos doar, pessoal. Né? A gente pede um e aí a pessoa espera chegar. É verdade. Vale a pena. Vale a pena você ter ele. Do Tim LaHaye. É muito bom.
é bênção de Deus. Queridos, nós já falamos sobre o sanguíneo, falamos sobre o colérico, então agora no próximo bloco o fleumático e o melancólico. Isso. Aguarda aí mais um pouco conosco, compartilhe essa página, comente aí, deixe sua pergunta, é muito importante para nós e leve essa palavra para alguém que precisa. Esse é o Isso. programa Valorizando a Família. Vamos dar as nossas mãos agora. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. E adore ao Rei dos Reis. Aleluia. Recebi um novo coração. Coração regenerado. Coração transformado. Coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Aleluia. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa união. Somos corpo, somos corpo, aleluia. Assim venhas estarmos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família. Glória a Muito bem, meus irmãos, agora são exatamente 16 horas e 23 minutos no horário daqui do estado do Mato Grosso, no horário de Cuiabá, 17 horas e 23 minutos no horário de Brasília. Esse é o programa Valorizando a Família. Nós estamos ao vivo. Você quer participar do sorteio? O pastor Adailton Martins diz: eu quero. Eu nesse sorteio, só compartilhar, viu, meu querido? Deivila Cristiane está com a gente, que Deus abençoe a sua vida. Pastor José Pedro Moraes, Johnny Camargo, que Deus abençoe você que está nesta programação. Nós vamos dando continuidade, então, nessa programação. Se você tem uma pergunta que não seja... pode mandar qualquer uma, tá? Eu tô brincando, viu? Pode mandar as perguntas aí, nós já estamos com 49 comentários. Coloca ali, Wesley. Nós temos aí a nossa idade e gênero dos nossos espectadores. 60% aí da nossa audiência hoje é mulheres, 40% são os homens, ok? Cláudia Rosana também está com a gente, que Deus abençoe. Então vamos para o próximo bloco, nós vamos falar de mais 2 temperamentos aí. Mais 2, né? Mais 2 temperamentos. Não, colérico já foi. Melancólico e fleumático. Você que é melancólico e fleumático. É isso. Da fleuma. Não é pneumático não, irmãos. Pneuma é... Fleumático.
Beleza, meus irmãos? Estamos aqui, programa Valorizando a Família. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Compartilhe esta programação. Para você que não sabe, estamos direto do estúdio da Web Rádio Atalaia Tangará, aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, em Tangará da Serra, estado de Mato Grosso. Presidente, pastor José Antônio da Silva Sobrinho, presidente de Tangará, também de toda a região noroeste. Um alô especial aos irmãos também que não são de Tangará, que estão com a gente, de toda a nossa região noroeste do estado de Mato Grosso. No final nós temos um convite especial para fazer para você, e temos também o convite também da nossa... Nós vamos rodar aqui na programação daqui a pouco o convite da nossa querida irmã Vanessa, que é a esposa do nosso pastor presidente, convidando todas as irmãs para o nosso congresso, que vai se iniciar na sexta-feira. Vão ter esse convite especial para você. Então, estamos juntos, pastor Paulo e irmã Denise, com mais 2 comportamentos aí nesta programação que está uma maravilha. Fique com a gente. Vamos lá, meus amigos ouvintes. Eu quero mandar um abraço aí pelo pastor Ney, nosso primo lá de Curitiba, pastor da Primeira Igreja Batista. Um abraço, Ney. Deus abençoe você, meu amigo. Pastor também de Castanheira, pastor presidente Adailto. Um abraço, sempre está conosco na sintonia. Todos os irmãos do Jardim Horizonte. Uma bênção ter vocês aqui. Deus abençoe. Compartilhe aí para você participar e ganhar um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Vou comprar e vou mandar para a pessoa que ganhar hoje. Vai ser bênção de Deus, vai servir de instrumento para a sua vida. Nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. Melancólico da Bíblia, nós podemos usar o exemplo de Jeremias, o profeta chorão. O melancólico, ele é mais chorão. O melancólico está envolvido na questão da bile preta. Se o colérico era da bile amarela, o melancólico é da bile preta e está ligado ao baço, justamente as células mortas. Então a questão dos glândulas aí, e justamente preto. Essa cor preta vem dessa questão do baço, do sangue. O baço, a função do baço é filtrar o sangue, só que destruir as células mortas que não servem mais. Então o sangue, ele passa por todo o organismo, o metabolismo vai transformando. O fígado, ele ativa e desativa, né? O fígado tem mais uma função de ativar, de mandar para o corpo. O baço, ele vai filtrar e vai destruir aquele sangue que não, os glóbulos que não prestam mais, para poder excretar. Então o fleumático, quando ele tem a bilis preta, é mais forte do que nos outros. O melancólico. Quando o melancólico, ele tem a bilis preta mais forte que nos outros, então ele tem isso de pesar. Então, que destrói células mortas. Então, assim, ele chora mais fácil, porque tudo para ele é um peso, sabe? Ele sente tudo com mais intensidade e é muito difícil ele se levantar. Então ele é mais desanimado mesmo. É aquela pessoa que sempre precisa do empurrão, irmão. Isso. Sempre precisa de alguém para estar colocando ele de pé para dizer: ei, acorda pra vida. Isso. A vida não é só dor. Vamos com a gente ali no restaurante. Não, aqui tá bom. É uma pessoa assim mais caseiro, que gosta de estar mais em casa mesmo. E talvez ele não vai falar. Às vezes ele se ofende muito fácil, mas ele não fala. Diferente do sanguíneo e do colérico, que ele já na hora a fisionomia já muda e você já sabe que ele não gostou. O melancólico e também o fleumático, ele é mais de guardar, de segurar, ele não vai falar. Ele pode ter ficado super chateado com você, mas na hora ele, tá bom, querido, ele vai guardar. Aí, com a palavra de Deus, com a sinceridade que Jesus nos ensina, que a gente precisa resolver as coisas com nossos irmãos, aí ele vai aprender isso, mas no automático ele vai tender a guardar mais. E justamente esse tipo de temperamento, ele cria uma dependência emocional maior de alguma pessoa que ele confia, porque que não faça ele doer tanto, né? Que possa assim dar um ápice de alegria e de trazer ele para cima, certo? Então o melancólico, ele tem essa dificuldade, mas também tem a sua qualidade. Qual a qualidade do melancólico, irmã Denise? Então, o melancólico, ele é mais minucioso, né, detalhista, perfeccionista. Ele tem assim, aquela mão mais leve para fazer as coisas com mais leveza, com dedicação. Ele é muito dedicado. Então, quando você pede para um melancólico fazer algo, se ele estiver disposto a fazer e tiver nas mãos dele, pode ter certeza que vai sair muito bem feito. Então, as profissões, normalmente artes plásticas,
a música, ele vai conseguir lidar com isso muito fácil, de uma forma assim, muito... Ele transmite emoções, né? Muito emotivo, porque ele vai colocar a emoção naquilo. Então, ele não quer dizer que todo músico é melancólico, porque isso os outros traços, os outros temperamentos também vão desenvolver. Mas o melancólico vai ter mais facilidade. Então, todas as artes, não é no nosso caso, tal, mas as danças, aquilo que envolve assim leveza, o melancólico ele está muito envolvido. Então, o trabalho doméstico, por exemplo, uma mulher, uma senhora melancólica, ela vai ter um monte de tapetes bonitos na casa com detalhes, combinando um com o outro, Tudo em harmonia. em harmonia. As cortinas precisam estar combinando, e ela precisa ter cortina, que se não tiver cortina, ela vai sentir falta, tem que comprar. Já uma mulher colérica, talvez ela nem se importe com o tapete, talvez. E aí alguém possa pensar, mas e a mulher? Porque a mulher, ela tem que ter, dependendo a forma como ela foi criada, ou a situação, se ela não tiver condição financeira para comprar, ela não vai ser um peso para ela, não vai ser difícil. Já para a melancólica vai. Então, o marido, por exemplo, né? Você que é marido está assistindo. É importante você conhecer sua esposa. Se ela é melancólica, ela valoriza um tapete legal, toalhas de banho, combinando com a toalha de rosto. Valoriza, isso é importante para ela. E isso não vai mudar. Por mais que... Eu vou dar um exemplo aqui, irmã Denise. Perfeito. A fleumática, colérica mesmo, para receber uma flor, ela não tá nem aí. Agora, se for uma melancólica Vai receber amar. um buquê de flor, oh meu Deus do céu, para ela é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque ela está ligada com as suas emoções. Ela quer justamente transparecer isso. Então, a música, a arte plástica, essa questão de dedicação aos detalhes, os aromas, tudo faz parte. Sempre a casa do melancólico é muito cheiroso, é muito harmonioso as coisas, porque isso faz ele se sentir bem. A sua autoestima é projetada nisso também. Então, tudo isso faz parte da questão desse caráter. Mas, cortando a irmã Denise aqui, porque ela gosta de falar também, tem que eu cortar, também gosto, senão... nós vamos aqui falar sobre o fleumático, que vem da fleuma, justamente tá ligado aí a parte da respiração, e a gente vai aprender o que é ser fleumático. Pode falar do Abraão. Vamos lá? É a figura bíblica mesmo da Bíblia. Um homem fleumático era o nosso patriarca Abraão. Ele era fleumático, justamente ele está ligado à questão da frieza, da forma dele agir, da forma dele pensar. O fleumático é uma pessoa muito fria, muito calculista. Ele projeta uma coisa, quando ele já executou é porque o plano dele já estava arquitetado, e ele faz isso sem emoção nenhuma. Ele faz de uma forma fria e constante, bem mais racional. Ele coloca o pé no chão, eu costumo dizer que o fleumático ele tem o pé no chão. Ele coloca o pé no chão, e se ele errar, ele vai para uma situação assim de declínio e se culpa muito. Por quê? Porque ele projeta antes para aquilo ali não dar certo. Para não dar errado. Isso. Ao contrário do sanguíneo, ele vai já impulsionando. O sanguíneo vai no ar. Vai. E se der errado, ele tem hora que... Ele volta, ele volta, então, pede desculpa, pede perdão, entendeu? Tá tudo bem. O fleumático vai pedir perdão. Ele tem que admitir que ele errou. Para ele pedir perdão, a pessoa tem que criar vamos dizer, um artigo comprovando que ele errou, que está... Mais ou menos assim. E para ele aceitar demora. É mais ou menos assim. O fleumático pedir perdão, com todo respeito, né? Sim. Ele pode ser aquela pessoa que... Eu vou pedir perdão. Não, eu errei, tá bom. Fulano, eu queria te pedir perdão porque, na verdade, aquele dia, do jeito que você falou, sinceramente, ele é assim, ele justifica. Ele pede perdão, porém... Conhece? Muito bem. Conhece. Robson conhece alguém assim. Então, o fleumático, ele é muito equilibrado. O símbolo, né, que se usa muito, tem 4 elementos que se usa. Aqui no meio cristão a gente não entra em detalhes porque não precisa, mas seria o elemento da natureza que se usa para o fleumático seria a água. Por quê? A água, ela pode ser represada.
Por isso que eu vou falar sobre isso, porque às vezes dá a impressão de que como o fleumático ele é frio, ele é muito equilibrado, ele é muito calmo, a gente pensa que o fleumático nunca vai estourar, nunca vai explodir. E se ele estourar, meu Deus do céu. E não é bem assim. Porque ele segura muito diferente do colérico, né? O colérico segura, assim, já segura com a fisionomia fechada, já mostrando que não está gostando. O fleumático não, ele segura na maior frieza, racionalmente, mas calculando, né, o passo. O projeto então, dele. assim, um fleumático, se ele segurar muito tempo, é como ele vai represando uma água. Uma represa, se um dia ela estourar, leva tudo que está na frente, destrói uma cidade. Então, assim, existem algumas notícias, né, na mídia, que você às vezes vê alguém que matou, picou a mulher em pedacinhos, colocou dentro do saco e jogou lá não sei onde, enterrou, cobriu e fez um piso em cima. Aí alguém vai e descobre e fala assim, quando descobre, a polícia descobre e traz à tona, fala, poxa, mas essa pessoa era super calmo, os vizinhos, ele nunca gritou com a mulher. É o padrão do fleumático. Um padrão. Nunca bateu na mulher, a gente nunca viu ele, eles sempre andavam de mão dada, só que talvez ela traía ele descobriu algumas vezes, ele foi, calculou, aí chegou um dia que a represa estourou. Então, assim, o Espírito Santo precisa estar em todos os temperamentos. Então, não existe um temperamento mais bonzinho, um temperamento mais maldoso, não existe. Então, porque as obras da carne estão para todos, né? Então, o inimigo, ele vai jogar setas malignas em todas as emoções. Então, ninguém está livre disso. Então, o fleumático é aquela pessoa que muito equilibrado, né? Fala mais devagar. Tá vendo? Parece que não tem nada de fleumático aqui, né, irmã Denise, né? Fala muito rápido. É aquela pessoa que pensa muito. Pensa pra falar. antes de falar. E tem a indolência, né? Ele fica mais compassivo, né? Compassivo. E ele é uma pessoa, como nós falamos já da questão do perdão, né? Ele, da mesma forma que ele é lento, pensa para falar, ele não se precipita, também ele tende a guardar muito. Se você errar com o fleumático, então tem dificuldade de perdoar pode muito ter alto. certeza que uma hora ou outra isso vai vir à tona. Aí, se Deus não fizer essa obra, ele entrar com esse processo de limpar, né, o perdão verdadeiro. Por isso que é necessário a gente se conhecer, porque às vezes você tem algo guardado aí de você, de sua infância, e você guarda, e talvez você tenha um temperamento fleumático, e é interessante você olhar para dentro de você com leveza, perdoar a si mesmo, e aceitar tudo isso. Então, a fleuma, ela é produzida num desequilíbriozinho que existe entre o baço e o pâncreas. Então, essa fleuma, o pulmão, ele funciona, né, trazendo ar, diminuindo ali aquela umidade. A umidade, que a fleuma é um certo tipo, é produzida por esses dois órgãos, e o pulmão é que resolve isso. Então, a respiração do fleumático, ela tende a ser uma respiração mais controlada. Porque ele tem isso. Por isso que o humor dele é controlado. Ele pode sentir muita raiva e ele não demonstrar, porque ele tem uma respiração controlada. Então, assim, problemas de saúde. O fleumático, ele pode ter problema de saúde, sistema nervoso também, claro, mas problemas de respiração, problemas de circulação sanguínea, né? Problemas de endemas linfáticos. Problema em todo o sistema linfático. A imunidade da pessoa vai segurando, na filtragem, né? E essas coisas de circulação sanguínea é o principal problema, porque se ele ficar guardando muita coisa, principalmente mágoas, né? Principalmente mágoas. Então, isso vai trazer problema de saúde também. Então a gente fala assim, por que a gente liga a questão da saúde com a questão espiritual e com a questão dos temperamentos? Porque está tudo envolvido. O próprio pai da medicina, que foi estudar os temperamentos, ele trouxe essa ideia ligada ao corpo porque Deus fez uma coisa perfeita. E quando a gente olha para a Bíblia, os exemplos das pessoas que viveram isso, a gente vê as características e o padrão de cada temperamento. Mas o que mais lindo a gente vê, e a gente vai aqui terminar toda essa contextualização aqui, olhando à luz da Bíblia, que é o controle do Espírito Santo em tudo isso. Paulo diz assim: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
O vinho ali era uma figura de descontrole, de desarmonia, de uma pessoa bêbada, quando ela se embriaga, ela não tem o controle de si mesma. Mas ao contrário disso, a recomendação paulina, mais enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que traz controle para a vida do cristão. Se você quiser ter o controle dos seus temperamentos, das suas emoções, ter controle também para que a sua saúde mental melhore e também a sua saúde física, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer a sua família, conhecer aqueles que estão à volta de você, se relacionar com Deus de uma maneira direta e diferente. O importante, irmãos, é aprender a orar. A palavra de Deus é muito clara, Mateus capítulo 5, existe a oração que é para você e Deus. Você fecha a porta do seu aposento, uma oração que você tem que abrir o seu sentimento, ter uma conversa com Deus. Infelizmente, a gente vê vários cristãos no século XXI não orando de uma maneira certa. E o próprio apóstolo Tiago vai dizer, não recebeis porque pedi maus. Uma geração adulta, uma geração que pede mal, uma geração que pede para a sua própria concupiscência, para os seus belos prazeres, para o seu querer, e nem por querer de Deus, por efetuar de Deus, ou pelo controle do Espírito Santo na vida dele. Então, o que nós recomendamos para a sua família hoje é justamente esse controle de Deus para a sua vida. A mudança de um temperamento, ela vai acontecer para ser transformado. Não que Deus vai tirar você de quem você é. Você vai continuar sendo um sanguíneo, mas transformado pelo Espírito Santo. Vai continuar sendo um colérico, mas transformado pelo Espírito Santo. Vai continuar sendo um melancólico, mas com o Espírito Santo agindo. Um fleumático, com o Espírito Santo agindo. E essa ação do Espírito Santo, que produz o fruto, que produz os outros benefícios, justamente é a ideia que nós estamos trazendo aqui. Não fugir do princípio da família. Por quê? Porque agora para frente nós vamos conhecer os traços de caráter. Após os traços de caráter, nós vamos para os conflitos que estão na família. Por que acontece isso, aquilo, outro? Justamente é porque, irmãos, algum desajuste, e Deus quer levar a gente à luz da palavra, à luz dos seus princípios, para que a nossa família esteja bem ajustada e nossa família possa ter todo o amor de Deus que está disponível, toda a capacidade que você tem, além de amar, você também receber esse amor e viver de uma forma melhor. Nós precisamos ser crentes melhores. E a ação do Espírito Santo é fundamental para nossas vidas. Por isso que eu quero convidar você, nessa tarde, fazer uma oração conosco. Nós vamos no nosso intervalo e vamos voltar já, vendo se tem alguma pergunta. Você compartilha esse link e vamos sortear o nosso livro e orar para que o seu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo. Quem sabe você é sanguíneo, muito agitado, muito nervoso, mas tem as suas características, qualidades. Mas quem sabe você é colérico, também você tem as suas qualidades. Quem sabe você é melancólico, você tem as suas qualidades. E o fleumático também tem as suas qualidades. O importante é você ter o Espírito Santo controlando tudo isso e você ser transformado e a ação dele gere benefícios para a sua vida, para a sua família e para você mesmo com o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus acontece de uma forma perfeita quando você conhece a si mesmo. Os 2 mandamentos de Cristo: amará a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: amará ao próximo como a ti mesmo. É a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a ti mesmo. Temos que amar a Deus, amar a nós e ao próximo. E que eu possa entender isso, que você seja também, passe a entender isso, que você seja essa pessoa bem resolvida, à luz da palavra de Deus e à luz dos princípios bíblicos. É bênção de Deus, esse é o programa Valorizando a Família. Muito bem, meus irmãos, agora são 16 horas e 43 minutos. Cláudia José, parabéns, gosto de ouvir esses ensinamentos que servem para nós aprender mais e mais. Deus abençoe vocês na programação. Irmã Cláudia de Jangada, Mato Grosso, Roseni Valéria, Marlene Nunes. Nós chegamos a 53 compartilhamentos. Esse é o programa Valorizando a Família. Fique com a gente. Glória. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta à programação Valorizando a Família, chegando ao final desse sorteio, desse livro que foi anunciado aí pelos nossos temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Quem ganhou foi a irmã Joelma. Isso mesmo, Wesley? Confirma aí, o Wesley está no Joelma do quê?
Joelma Cristina. É uma Parabéns, grande irmã Joelma compartilhadora aí. Cristina. É verdade. Joelma. Compartilha a programação direta aí. Nossa secretária, querida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Minha irmã pode entrar em contato com o pastor Paulo, com a irmã Denise. Quando chegar o livro aí, já está na mão, ok? Agora são 16 horas e 49 minutos. Considerações finais aí com os meus queridos. Também a oração para finalizar essa programação maravilhosa que está abençoando vidas. É isso aí, meus irmãos. Este é o programa Valorizando a Família. Já estamos chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você compartilhou. Que as ricas bênçãos do céu sejam sobre sua vida. Hoje nós tratamos alguns assuntos importantes e os próximos vamos falar sobre traços de caráter, conflitos da família, algo muito importante para você, para a sua família. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E a irmã Denise vai fazer suas considerações. Nós já vamos orar e abençoar a sua vida grandemente. Glória a Deus. Eu estou muito feliz que você está conosco aí e que nós pudemos falar sobre esse assunto. É um tanto assim resumido, né? Mas a gente vai ao longo dos programas posteriores falando mais para que a gente venha trazendo praticidade, né? Vivências do dia a dia e vai ser uma bênção. Venha conosco, convide mais gente e vamos sempre compartilhar o programa para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe tua vida. E esse programa também vai estar aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da igreja, também do Jardim Horizonte. Então compartilhe para alguém que precise dessa palavra e vai ser bênção de Deus. Vamos orar a Deus pela sua família. Eu espero que você seja aí controlado pelo Espírito Santo, viva uma vida plena na presença do Senhor e a sua família tenha mudança e viva uma vida abençoada. Certamente o Senhor vai sempre trazer crescimento para você se você viver os princípios bíblicos. E eu creio que você vai tomar posse da palavra de Deus e vai viver esses princípios sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor Jesus. Obrigado, evangelista Mon Robson. Obrigado, nosso técnico de som, Wesley. Que Deus abençoe a sua vida e todas as vossas famílias. Irmã Denise, que Deus abençoe grandemente para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, oramos, Senhor, apresentando o Senhor em seu nome, Pai, todas as famílias. Meu Deus, eu creio, Senhor, na tua palavra, no teu amor, no Senhor, fazendo algo, Senhor, para essas famílias. Pai, que os temperamentos deles sejam controlados pelo Espírito Santo, que eles possam ter seus filhos em sujeição, ó Pai, ajustando o que precisa ser ajustado, superando os conflitos, vivendo os seus princípios, Pai. Que as orações deles chegam ao alto, ao seu trono, que eles possam ser fiéis, Senhor, ó Pai, valorizar a família que eles têm, cuidar de si mesmo, Senhor, da doutrina e de todos os princípios bíblicos. Ajuda-nos, Pai, ajuda, Senhor, as famílias que serão alcançadas através desse programa. Ó Pai, nossos companheiros, que teu Espírito Santo, Pai, reja, ó Senhor, traga a direção e a sua vontade que é absoluta sobre a nossa vida. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre este povo. Continua abençoando nosso pastor presidente, José Antônio da Silva Sobrinho, sua muito digna esposa, irmã Vanessa, ó Senhor, toda a sua família, o nosso congresso da Usadeter que se aproxima, ó Pai, toda a igreja, Senhor, de um modo geral, de Tangará da Serra e região, e o Jardim Horizonte em especial, e todos os nossos irmãos que fazem parte, que compartilharam, que estiveram nesta programação. Pai, abençoa eles de uma forma poderosa, é o que eu te peço, em nome de Jesus.